Pública, foi vice-presidente de duas autarquias na área metropolitana do Porto e está além da liderança da maior distrital do PSD no país. Tem feito duras críticas à nova liderança social-democrata e está agora numa fase em que procura pôr a regionalização no centro do debate político. O nosso convidado desta semana é Marco António Costa. Boa noite, Marco António, obrigado por estar connosco. Devo começar precisamente por aqui. Porquê é tão crítico de Manuela Ferreira Leite? Boa noite. Eu julgo que deve haver aí um excesso de interpretação das minhas palavras. Eu não sou excessivamente crítico da liderança do meu partido. Tem havido circunstâncias em que o pensamento político da líder do partido não é coincidente com o meu pensamento político. E sempre que está em causa, ou sempre que esteja em causa, aqueles que são os objetivos e fundamentalmente os interesses da região e das populações que eu defendo, ou que devo defender, obviamente que eu não me tenho perante nada nem perante ninguém na defesa intransigente desses interesses. Eu julgo que houve dois episódios recentes que podem ter contribuído para essa imagem que está na base da sua pergunta. O primeiro desses episódios prende-se com a questão do salário mínimo nacional. É sabido que a doutora Manuela Ferreira Leite, numa primeira fase, a propósito deste aumento de 26 euros no salário mínimo nacional, que levantou algumas dúvidas metodológicas que foram aproveitadas pelo Partido Socialista para afirmar que ela estaria contra este aumento do salário mínimo nacional, quando efetivamente o que estava em causa era o método e o caminho que foi seguido, nomeadamente não ter sido previamente tratado em concertação o avanço da medida, apesar de já estar aprovada no Acordo de Concertação Social de há 2 anos. Um formalismo, não é? Um formalismo, foi a questão que ela levantou. E eu, de uma forma... Um bocado mais do que isso. A interpretação que eu faço não é essa. Nesta altura de crise, fazer isto... A interpretação que eu faço não é essa. Mas, de qualquer das formas, eu quis deixar Conversou patente... com ela depois disso? Deixa-me só perguntar. Não conversei. Aquilo que eu quis deixar patente na posição do PSD do Porto é que, tendo em consideração a situação da região, nomeadamente a nível social, sim, e também a necessidade de garantir a quem trabalha um mínimo de dignidade de remuneração salarial, aquilo que eu entendo é que este aumento para 450 euros e atingir daqui a 2 anos os 500 euros é indispensável sob o ponto de vista social. E, portanto, expressei com toda a frontalidade, como sempre o faço na vida política, esse meu pensamento. Não considero que isso seja um fator que vá criar um problema de excesso de dificuldade ao funcionamento das empresas. O que, infelizmente, hoje cria dificuldades ao funcionamento das empresas são outras realidades. E aí o PSD tem estado bem com as propostas que apresentam relativamente ao IVA, ao PEC, relativamente à... Repara, eu não acredito que quem nos está a ouvir neste momento lá em casa, particularmente os empresários, sintam que a banca está a ser solidária na sua missão de responsabilidade social relativamente às empresas. Em relação ao ordenado mínimo, é de facto um bocado difícil, e as palavras da líder do PSD, que foram proferidas na altura, explicar a uma pessoa que ganha 423 euros, 26 concretamente. 426, é um aumento de 24 euros. De 24 euros, que 24 euros, que é muito dinheiro, que vai passar a ganhar 450 euros e que isso vai ser o fim do mundo, porque são 300 mil empregados e que isso vai levar a que as empresas fiquem numa situação de risco. Fernando Tavares, nós temos que enquadrar... Foi contra isso, quando falou, não entendeu? Não, deixe-me explicar. Nós temos que enquadrar as coisas com muita clareza. Em primeiro lugar, eu prestei as minhas declarações sem conhecimento daquela que era a posição da líder do partido. Foi-me só comunicado no final da minha intervenção, sim, mas eu reafirmei na mesma a minha posição. E reafirmo, aliás, o PSD hoje tem exatamente o pensamento que eu reafirmei. Manifestou politicamente o total apoio ao aumento do salário mínimo nacional. Sim. A única questão de fundo que levantou tem a ver com a metodologia da implantação desta medida. E, portanto, esta é uma questão. Agora, não podemos esquecer que tudo tem um enquadramento, e o enquadramento desta medida é no âmbito do debate do Orçamento de Estado, em que o país todo tem clamado perante o Governo a necessidade de serem tomadas medidas que efetivamente tenham repercussão positiva na vida das empresas. Repara o seguinte, o Governo apresentou como 2 grandes medidas neste Orçamento de Estado, uma para as famílias e outra para as empresas. Eu vou falar agora da medida das famílias. Primeira medida, aumentar
para o ano 2009, a capacidade das famílias poderem deduzir um valor maior dos juros bancários relativamente aos empréstimos de habitação. Todos nós sabemos que o problema não é deduzir em 2009. Quando apresentarem o IRS em 2010 relativamente a 2009, o problema é já. As pessoas neste momento não conseguem suportar, do ponto de vista económico, a pressão que tem existido relativamente às taxas de juros e o aumento das prestações das casas. Segunda questão, área das empresas. O Governo, para a área das empresas, não tomou as medidas que nós considerávamos indispensáveis. Hoje as empresas têm um problema grave de tesouraria. Foi boa ou má a medida de dizer vamos liquidar já as dívidas? Ou seja, já tivemos várias vezes essa ideia, estamos a aguardar a sua concretização. A ideia é excelente. Aliás, o problema que se coloca é que muitas das ideias que o Governo lançou a propósito do Orçamento de Estado foram ideias boas, só que depois as medidas concretas para as implementar não trazem repercussão positiva na vida das pessoas. Eu dou-lhe o exemplo, esta alteração da taxa do IRC para 12,5%, até 12.500 euros da matéria coletável. Repare que é uma medida que vai atingir muito poucas empresas. Das 367 mil que foram estudadas recentemente, só 67 mil estão nesta circunstância. Há 300 mil que pagam o pagamento especial por conta, que foi uma medida, diga-se em abono da verdade, lançada pela doutora Manuela Ferreira Leite, como uma medida de combate à evasão fiscal. Quando o fisco não tinha ao seu serviço os meios informáticos que lhe permitem hoje um controle muito grande da situação fiscal das empresas, é conhecido, que vai ser mais de 1.000 milhões a recuperação fiscal que vai ser atingida este ano pelo fisco, por cobranças complementares de impostos. Agora, aquilo que era importante verdadeiramente para as empresas que estão numa situação de enorme dificuldade de tesouraria eram 3 medidas fundamentais. Primeira, alterar o modelo de pagamento do IVA. Não obrigar as empresas a pagar o IVA quando emitem a fatura, mas só após efetiva e boa cobrança dessas faturas. Sim. Segunda medida que me parece importante, acabar com o pagamento especial por conta. Hoje não se justifica o pagamento especial por conta porque ele foi lançado no momento em que, como eu disse, o fisco não tinha os meios informáticos, a capacidade de controle da situação empresarial que existe hoje e, portanto, hoje já não faz sentido. E a outra medida certamente é a terceira, que é do Governo, não é? É pagar a horas. Outra medida é pagar a horas, mas mais do que pagar a horas. É pagar a horas. Ouça, nós temos feito um enorme esforço, mas quero lhe dizer que o problema global da administração pública, por exemplo, eu tenho uma parte significativa da dívida da Câmara de Gaia que está dependente do pagamento de terceiros, nomeadamente Estradas de Portugal, Metro do Porto, o próprio Governo Central, que nós somos credores há vários anos e que não nos pagam. E, portanto, eu acho que esta medida é muito importante. É uma medida que deve criar condições efetivas para injetar no mercado os tais 2.000 milhões de euros que foram referidos entre 2,5 mil milhões de euros. Agora já quem diga já que isso é só metade do que está em causa, não é? Mas, seja como for, é uma injeção muito importante para a liquidez das empresas. Mas deixe-me acrescentar-lhe uma outra coisa que é muito relevante. Eu acho que existe uma ilusão e eu queria aqui alertar algo que me parece de enorme importância para o país, não é para o PSD, para o país. Repare, a banca tem recebido apoios muito interessantes da parte do Estado e são necessários aquela linha dos 20.000 milhões de euros para securitizar os empréstimos e a contração de empréstimos por parte da banca a nível internacional, para o seu autofinanciamento. Mais 4.000 milhões mais 4.000 milhões para recapitalização dos próprios bancos. São medidas importantíssimas. Os portugueses não perceberão que estas medidas depois não tenham efeitos práticos naquilo que é concessão de empréstimo às famílias, na concessão de crédito às empresas. Repare, a banca não pode continuar a fechar o crédito às empresas como tem feito, ou obrigar a retirar linhas de crédito que estavam aprovadas, que isso tem acontecido, a renegociar... Não é de agora isso. Começou há 4 meses para cá isso, a renegociar as condições desses empréstimos de uma forma prepotente, inaceitável, de uma forma